E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? O prof veio hoje fazer mais um videozinho sobre frações para vocês, para estar auxiliando vocês nesse conteúdo. Na última aula, no vídeo anterior, o prof explicou para vocês como que se faz uma fração, como que é a leitura de uma fração, o que que é uma fração, só para nós relembrar. A fração, ela é nada mais do que uma divisão, beleza? Eu peguei aqui, por exemplo, eu tenho esse círculo aqui, ó. Eu tenho esse círculo, ele é inteiro, tá? Ele está inteiro aqui, não está dividido. Se eu pegar e dividir ele em 4 partes iguais, cada parte dessa vai ser uma parte fracionária do meu inteiro, certo? Por exemplo, se eu pegar e pintar 2 dessas 4 partes, peguei 2 dessas 4 partes e vou representar numa fração. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é em quantas partes eu dividi. Dividi em 4. O denominador, o número de baixo, sempre vai fazer essa representação de quantas partes eu dividi o objeto inteiro. Então, eu dividi ele em 4 partes. O numerador, que é o número de cima, ele sempre vai representar quantas partes eu pintei, quantas partes eu peguei desse objeto para mim. Tá? Então, aqui eu peguei 2 partes. Certo? Então, a fração que representa as partes desse círculo que eu pintei é 2/4. Como é que eu represento um objeto inteiro dentro da matemática nas frações? Eu represento o inteiro com o número 1. Tá? Simplesmente com o número 1 eu vou representar o meu objeto inteiro. Tranquilo? Então, pessoal, dentro da matemática existem 3 tipos básicos de frações. As frações próprias, as impróprias e as mistas. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as frações próprias. Fração própria, vocês vão ver que é bem fácil de entender, esse vídeo vai ser bem rapidinho sobre isso, tá? Vamos pegar, por exemplo, lá as atividades que o prof mandou para vocês do Beto, o exemplo que o prof mandou lá do Beto, o Adriano e o Fernando. Cada um comprou uma barra de chocolate e cada um dividiu de uma forma diferente. Vamos pegar, por exemplo, lá o Beto. O Beto ele dividiu a barra de chocolate dele em 6 partes iguais. Então ele pegou a barra de chocolate, dividiu em 6 partes iguais. Dessas 6 partes, ele comeu 5. Vou pintar aqui as 5 partes que ele comeu. Sobrou um quadradinho. Percebam que ele não comeu a barra de chocolate inteira. Se eu for representar essa fração, representar esse objeto com frações, vai ficar da seguinte forma. Eu dividi o objeto, o chocolate, em 6 partes iguais. E o Beto comeu apenas 5. Ele não comeu a barra de chocolate inteira. Tá? Fração própria é exatamente isso. Quando a gente representa uma quantidade menor do que o inteiro. Certo? Lembrando que o prof explicou para vocês, ele comeu 5 pedaços dos 6 que ele dividiu, sobrou um pedacinho, ele não comeu a barra de chocolate inteira. Então, a fração própria é isso, quando representa menos do que um inteiro. Tá? Um jeito fácil de descobrir como que se é fração própria ou não, é observando se o denominador é maior do que o numerador. Na fração própria, ela sempre vai ter essa característica. O denominador sempre vai ser maior do que o numerador, tá? Isso é fração própria. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos ver sobre as frações impróprias, beleza? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, só chamar o prof no WhatsApp que nós tiramos as dúvidas de vocês, tá? Beleza? Um abraço para todo mundo aí.